Boa tarde. Hoje quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão em suas varandas embonecando fumo, fazendo boneca, ouvindo rádio. Um bom trabalho a todos vocês do interior que estão embonecando fumo. E quem estiver nos assistindo nesse momento, pode começar a fazer os comentários de vocês. Alguma novidade que eu não esteja sabendo, pode comentar também na live que a gente estará falando ao vivo aqui para vocês. Final de semana, a gente passou em casa com familiares. E se alguém estiver alguma novidade do bairro, pode nos comentar aqui que a gente já estará falando rapidamente em qualquer situações de acontecimento que eu não esteja sabendo. Então, final de semana a gente passou em casa com familiares. Graças a Deus, tudo bem. Então, a vocês da comunidade do interior que esteja sabendo qualquer novidade, manda uma mensagem para mim que eu estarei falando ao vivo para todo o estado do Paraná, porque eu não tenho medo do que falo, do que penso, do que imagino. O que a gente fala são vocês, amigos e amigas, que podem me ajudar em qualquer comentário que seja o bem da comunidade. Vocês interpretam através dos seus pensamentos, as suas ideias, o que vocês imaginarem que vocês possam falar. Posso descrever qualquer situações. Não tenho medo, minha gente querida, porque todos nós que trabalhamos, que somos gente boas, nós não temos nada a temer, porque graças a Deus não devemos nada para ninguém. E temos que agradecer a Deus por nós. Nós somos do bem, né, gente? Então nós não deveremos dar satisfação para ninguém sobre assunto, esqueminha, probleminha ou um problemão. Mas o que nós sabemos é que nós temos, graças a Deus, uma boa amizade com todo mundo, da comunidade. Então a gente fica muito feliz por isso. E como eu sempre digo a cada um de vocês, cada pessoa tem uma opinião, um pensamento mais diferente do que o outro. Então a gente tem um respeito muito grande por todos vocês que nos acompanham nesse exato momento. Quem quiser que eu fale no nome, só escrever que a gente estará falando. Então, a respeito da comunidade, como a gente passou o final de semana em casa, graças a Deus, com os familiares, a gente não sabe de novidades nenhuma da região. E como a gente não sabe, não vamos comentar, não vamos falar, apenas vamos brincar com os amigos que estão em suas varandas embonecando fumo, trabalhando. Vamos torcer, né, minha gente, que vocês façam aí um bom trabalho, que cada um tenha uma empresa
que vocês vendem os produtos de vocês. Que Deus ajude, né? Que essa empresa colabore, pague bem, que vocês sofreram muito para trabalhar, porque eu também trabalhei, ajudei o pessoal aí nos trabalhos de colheita de fumo, onde a gente sabe que é um serviço difícil, é cansativo, tem que levantar cedo, então a pessoa se moia, como se diz às vezes, quando não se moia de chuva, toma ali um cansaço, às vezes veste uma capa, dali a pouco esquenta o sol, dali a pouco chove de novo, e assim vai. Então por isso que a gente deseja que as empresas fumageiras de todo o centro-sul do nosso estado, do Paraná, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todas essas pessoas que trabalham com esse manejo cultural de tabaco, as empresas fumageiras, que sempre olhe aos produtores que dê, né, a classe e que os produtores possam ficar satisfeitos, porque não é fácil. A gente que trabalha no interior, que sabe que o manejo não é fácil e as pessoas têm um gasto muito grande com implementos agrícolas para formar aí um fumar, a pessoa tem que gastar bastante dinheiro. Comprar ureia, salitro, entre tantas coisas para formar uma safra, para ver esse produto guardado no paiol, como é difícil. Então as pessoas batalham muito, então é nessa época que agora é a vez das empresas colaborarem com os nossos queridos produtores rurais de tabaco, que valorizem mais os nossos produtores, que são eles que pagam os seus impostos certinho e que têm o direito de reclamar por os seus deveres e os seus direitos também. É muito importante que as pessoas no dia que for vender o seu produto, que vá até a companhia para ver realmente como estão as compras de fumo lá, que às vezes as pessoas acabam não indo e às vezes acontece daquela primeira carga que vai por baixo, no soalho ali da carreta, do caminhão que seja, e quando chega lá na firma, chega tudo torto, despedaçado, tudo levado à breca. Aí o comprador arranca uma boneca lá já pela metade e vai pagar lá tipo 2, tipo 3 na classe. Às vezes o produtor não sabe o motivo. O motivo é que aquilo foi imprensado por baixo de bastante fardos, entre tantas outras coisas, e aí acaba realmente, às vezes, a pessoa lá passa mal o fumo, mas a pessoa não sabe o motivo, qual foi o problema que aconteceu aquela situação. Então eu, quando trabalhei junto com meu pai, há mais de 20 anos que nós trabalhava com lida por conta, então eu sempre dizia que era muito importante ir até a companhia para ver a compra, que tem muita gente que vai até a companhia, que reclama, que xinga, como os orientadores mesmo falam que isso não é legal. Se a pessoa vai para ver uma compra,
pessoa vê se está passando muito mal aquele fumo ali, é só dar um sinal para o comprador, porque lá a pessoa eles não podem dar atenção para a pessoa. Então a pessoa deu um sinal, ali vai parar ali aquele fardo ali e fica depois, por último, para renegociação. Então, aí depois que eles compraram a tal carga de fumo, etc e tal, aí depois que as pessoas chegam até um preço, é que elas vão ver se consegue vender naquele tal preço ou não. Aí eles dizem, se não quer vender nesse tal preço, aí pode levar para casa. Muitos dos produtores trazem para casa, mas alguns acabam renegociando lá mesmo na empresa e acabam vendendo lá a produção. Então é muito importante que todos os produtores compareçam até a companhia, porque é o tempo do povo se reunir, lutar pelos seus direitos, pelos seus deveres. É uma situação como eu estava conversando com os amigos que nós trabalhamos junto. Então, somos que nem abelhas. As abelhas trabalham no verão para colher o mel no inverno. E nós que dependemos dessas batalhas, também nós trabalhamos no verão para agora, no outono, é a colheita do produtor, a venda desse produto. Por isso que nós dizemos, somos iguais às abelhas, porque as abelhas trabalham no verão para colher o mel no inverno. Os produtores rurais trabalham no verão para a chegada do outono, a chegada do inverno, que é agora a venda desses produtos. Aí vem os produtores com as suas dívidas, pagar camarada. Às vezes, muitos produtores adiantam o dinheiro para a equipe, que necessita do dinheiro, então pega antecipadamente 4 vezes estufadas de fumo é adiantada para os donos de equipe já na próxima safra, já pensando que já começa lá para o mês de novembro e aí por diante. Então, eu que trabalhei muito nessa área e trabalhamos ainda, temos muitos e muitos anos ainda, se Deus quiser, estar lidando com fumo, tabacaria, fumageiras. Então é nessa época do ano que a gente sempre conversa com os produtores para que eles possam lutar pelos seus direitos, indo até a empresa de companhias. São muito importantes as pessoas passar a ter essas informações, e os orientadores também passam essas orientações aos produtores rurais. Então é muito importante que cada produtor faça a sua parte, vá até a empresa aonde vende esses produtos para acompanhar a compra do fumo. Então é nesse tempo que nós temos que ajudar os produtores rurais, que pagam os seus impostos. Todos nós pagamos nossos impostos, então é através desses impostos que vai um tanto para o município, outro tanto fica para o estado, outro tanto vai para o governo federal. E na mesma venda desse produto, lá na empresa já sai descontado o INSS de cada produtor de fumo,
para quando chegar um tempo esse produtor possa se aposentar, porque ele já está contribuindo com essa contribuição através da nota. Mas lá na empresa lá tem o desconto, que esse é obrigatório, o pagamento do INSS de cada produtor. E também lá, aí se enfarda um fumo muito úmido, lá eles vão descontar umidade, que aí o produtor já sai perdendo muito nessa parte, porque ele acaba entregando um fumo úmido e lá tem o desconto da umidade. E aí não pode enfardar um fumo muito macio, como se diz, macio demais. E aí quando dá uma chuva, esse fardo, ao ficar um tempão no paiol, ele vai esquentar, vai embolorar, e aí o produtor acaba perdendo em classe essa parte aí do fumo. Então é nessa época do ano que as empresas fumageiras, nós temos que brigar muito, né, minha gente, com essas empresas fumageiras, que os produtores rurais nessa época do ano que batalham, que lutam bastante a cada produto, e que nós vamos incentivar o povo a correr de atrás dos prejuízos, né, minha gente? Então, os produtores rurais têm que ser valorizados, nós não podemos esquecer dos nossos queridos produtores rurais. Como eu estou falando, os produtores de fumo, que não são lembrados, que são esquecidos, são várias pessoas que acabam sendo até esquecido, mas eu gosto sempre de lembrar. E também a gente gosta de se lembrar dos produtores de feijão, os produtores de milho, os produtores de soja, que Deus ajude eles, né, que vendo bem, o preço está bom, e se Deus quiser vai continuar assim. Foi pela primeira vez aí do ano que o preço da soja subiu bastante, o preço do milho também subiu, porque o milho quase não tinha muito valor, mas agora tem valor. Só que para quem vai vender esse produto, ele não consegue vender no preço que está lá, porque ele tem que pagar, às vezes, quando é um lote pequeno, ele tem que pagar para quebrar. Aí se ele for entregar esse milho lá, a seca cereal, dependendo do lugar que ele for entregar, vai descontar dele lá umidade do milho. Então ele vai perder muito, porque o peso do milho está na umidade. Então a gente tem que compreender os produtores. Tem gente que se aproveita no preço, pede um preço muito alto lá para quebrar o milho, mas na verdade não adianta. A pessoa tem que analisar o que esse produtor, se ele tem uma roça grande, o que vai acontecer lá para frente. Ele vai, às vezes, mandar debulhar esse milho, ele vai entregar lá por primeiro esse milho tem que passar pela seca, lá eles vão descontar umidade e aí por diante, como eu já trabalhei com isso, sei também bastante. E a gente sempre estará ao lado do produtor rural. Quero mandar um abraço nesse momento para o meu amigo Davi Nascimento. Graças a Deus, tudo beleza, tudo jóia comigo. Espero com vocês também esteja tudo bem. Mandar um abraço também lá para o Márcio Martins,
que está nos assistindo também. Muito obrigado pela atenção. Aqui está tudo beleza, está tudo jóia, graças a Deus. Aqui estamos dando nossas opiniões aos amigos, aos nossos produtores rurais do bairro, da região, de todo o interior da nossa cidade de Ipiranga, onde as pessoas do dia a dia batalham e que lutam e que vamos torcer que seja um ano bom, apesar, né, das dificuldades, mas tudo passa, né, minha gente? Tudo, graças a Deus. Nós somos firmes, temos muita firmeza para nós tocar a nossa vida em frente. E a gente sempre está ao lado dos produtores rurais. Agora mesmo estava me lembrando dos produtores de fumo que trabalham em suas lavouras durante 10, 20, 30 anos, que nessa época é uma época da pessoa fazer como antigamente eu fazia uns vídeos, que eu gostava muito de falar nesse assunto, uns davam risada, outros caçoavam, mas é um assunto sério, é verdadeiro. Então, o pessoal reclamava de levar o fumo para a varanda, lá dentro da estufa, lá ele era um fumo manchado, então era um fumo que não tinha muita cor, dava aquele fumo meio esbranquecento, porque daí seria que colheu muito verde, ou alguma coisa de errado estaria acontecendo, sei lá. E que os orientadores das empresas sempre falavam que as pessoas tinham que pegar aí de cada lavoura uma lata de terra e levar na Emater para os técnicos, fazer lá uma vistoria nessa terra para ver o que estaria faltando para que as pessoas pudessem, que quantia de calcário eles podiam ponhar, se estava faltando calcário, ou era o fósforo, ou era alguma outra coisa que esses produtores tinham que pôr, então as suas lavouras, aí cada um tinha que fazer esses análises. Então eu me lembro que lá no ano de 2017, a gente falava muito nesse assunto. Aí tinha gente que caçoava, outros davam risada, mas é muito importante, né, pessoal? A cada lavoura, apesar das quantidades de anos que vai passando, o tempo vai passando, e aquela terra ela fica uma terra cansada, uma terra... Então, como a terra também sofre muito, vem a chuva, leva aquela terra embora, a enxurrada, e ali fica às vezes necessitando ali de um calcário ou calcitre, qualquer coisa assim que os produtores analisam. Hoje os produtores muito estão abandonando as suas lavouras, arrendando para os produtores de soja plantar, estão alugando outros terrenos e estão realmente deixando suas lavouras de lado porque elas não estão mais produzindo aquela certa quantia que se produzia 10 anos atrás e que hoje essas lavouras estão perecendo por causa de alguma coisa deve estar faltando na terra. No ano de 2017 eu debatia muito sobre esse assunto, conversava com as pessoas, muitos davam risada, outros... Mas isso daí agora, de uns tempos para cá, o povo foram percebendo que na verdade tem tudo a ver com a terra, dependendo da quantidade de ano que foi plantado esse produto,
em cima dessa terra, e com aluguel aí para soja, essa terra só volta ao normal se não estiver calcário, entre outras coisas, só volta ao normal dela dali 3, 4, até 5 anos ela pode recuperar e voltar a ter força novamente, e através disso é que o povo agora começaram a reagir, arrendando outras propriedades, e o pessoal estão realmente vendo o que está faltando em suas lavouras. Só interpretando aqui esse assunto, mandar um abraço especial lá para o João Agostinho da Luz, que está nos assistindo nesse momento, entrou na live. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. E vamos continuando com o nosso assunto aqui sobre terraplanagem. A terraplanagem é uma parte onde o pessoal passa muito pé de pato, que eles dizem, aquele que vai lá para o fundo assim, da terra, vai arrancando. Então ele, quando põe o pé de pato na terra, a partir que o trator vai puxando, ele vai trazendo de lá de baixo, como dizia os orientadores agrícolas, ele vai tirando a terra profunda para cima, e a terra boa, que daí estava por cima ali, ficaria por baixo. Aí o que acontecia nessa época aí que os produtores plantavam, e que muita gente passava o pé de pato, é importante passar. Porque às vezes a terra está muito dura, então ela depende de um pé de pato aí para passar, para afrouxar essa terra. Para que a terra possa se afrouxar, aí depois passa uma niveladora, e aí depois começa a fazer os leirões, e aí por diante. Mas segundo os pesquisadores que falavam sobre o assunto, que as pessoas não percebiam que ao passar esse pé de pato por várias e várias vezes, ele até afrouxava a terra. Mas o que acontecia naquele exato momento, quando se aprofundava aquele pé de pato no terreno, ele puxava muito a terra lá de baixo, que era uma terra, como se diz, uma terra crua, e que ali, a partir dali, é que quando ele plantava o fumo, dava aquele pé de fumo esmarelado, dava aquele murchamento, a lavoura ficava com os pés de fumo que dava o talo roxo, aquele talo que ali você passou com um punhado ali para o meio. Então naquele exato momento essa terra já ficava daquele jeito, né, pessoal? Então naquele exato momento a terra já começava a sentir aquela fratura, porque ali ela foi mexida, e quando ela foi mexida, que ali ficou aquela terra crua, e naquele exato momento o produtor não percebeu que ali necessitava de um calcário ou de um calcitre, e aí por diante. Então, como vocês analisam e verificam muitas coisas, é muito importante para nós orientar os produtores rurais, as pessoas que trabalham, que lutam durante todos os dias, e as pessoas para ter aí uma classe boa. Então é muito importante que cada pessoa possa analisar os terrenos. Porque você imagine, hoje você faz um pedido aí, esse custa 18 a 20 mil reais. E você imagine se não conseguir fazer crasse, como se diz o ditado.
na hora que vai vender esse produto, ali é que está a safra desse produtor. Se ele não conseguir fazer um fumo de primeira, que é aquele fumo que a empresa hoje ela necessita, do fumo laranjado, que é aquele fumo pintado, ele dá na estufa lá um fumo, ele já vem desde o começo nessa função. O ano retrasado, que é onde a gente estava trabalhando, eu tinha alugado um terreno lá no Santana. Então o orientador de uma empresa, que a gente não pode solicitar o nome dela, estava comentando como que se faz um fumo pintado, desde o bacheiro até chegar ao começo ali daquela colheita. Ele estava explicando para nós, ele falou que muitas pessoas não sabem da mãe. É que na verdade, no lugar do salitro, ele falou o fumo depende do salitro, mas não muito. Que diz ele, o salitro é só para reverdecer após os 15 dias da planta e para você ter um produto aí pintado, que diz ele, quer dar uma lavoura boa, então põe a ureia. A ureia que faz pintar o fumo do começo até a ponteira. E então nessa parte que as empresas, às vezes, cada empresa tem uma política. A política dela, então aí depende do orientador. Tem orientador que é amigo do produtor. Ele conta a manha, ele conta o jeito, diz, olha meu amigo, você quer fazer uma safra boa, você faça assim. E daí esse fumo teu, ele começa a pintar desde o bacheiro já. A partir que você vai colhendo, você vai analisando, ele vai pintando. Ele não vai estragar, ele vai dar umas pintas secas, tipo umas pintas assim nas folhas, e aí você colhe esse fumo, ele vai dar um fumo laranjado, e essas pintas lá que a empresa quer vai dar tudo tipo se é um bacheiro, ele vai dar um XO1. Aí se você colher muito passado de maduro, daí ele vai dar preto, e já vão jogar para uma segunda, um XO2, um XO3, já vai derrubar a sua classe, a sua média lá embaixo. Então o orientador vai de cada pessoa. Como ele estava falando, às vezes tem orientador que ele é um amigo do produtor rural. O amigo do produtor rural é aquele que chega e diz, olha meu amigo, eu quero que você faça uma boa safra esse ano. Então você tem que fazer assim, 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 assado. Só que lá na empresa, lá tem uma política lá dentro, e a política deles é outra. Então lá eles fazem uma reunião, um cálculo deles lá, eles mandam aquele orientador vir até a propriedade do produtor rural. Olha gente, esse ano vai ser um ano muito chovedor, vocês têm que pregar salitro nesse fumo, põe bastante salitro porque esse ano vai chover demais. Aí de repente vocês recebem lá da firma, mesmo sem querer, eles mandam esse salitro, montes e montes de salitro. Aí vocês põem a primeira vez, aí vocês põem a segunda vez, aí o fumo já está numa certa altura, vocês põem a terceira vez, e quando vocês pensam que não, aí começa a vir aquela brotaceira de lá de baixo, aquele monte de broto para cima, e daí vocês não se imaginam que a partir que dá aquela chuva, é que aquela brotaceira, então o produto, o pé de fumo, pega todas aquelas comidas ali, e daí não tem mais o que fazer, você leva para a estufa, aí vem aquela aguaceira, aí você abaixa a umidade, sobe, abaixa, faz de tudo e não consegue dar um fumo bom. Então é isso mais ou menos que já aconteceu comigo, com meu pai, de não conseguir
é fazer aquele fumo laranjado, o fumo pintado, na verdade. Então, outros produtores mais velhos, quando estavam quase se aposentando, eles contavam a realidade do que se tratava numa empresa. Então a empresa, para pagar mais para o produtor, então eles mandavam aquele poder de salitro, porque a empresa tinha um estoque de salitro que ela queria se desfazer daquele salitro já no mesmo ano. Então eles mandavam para os produtores. Então na época que eu, com meu pai, plantava fumo para Souza Cruz, vamos falar assim hoje, acho que trocou de nome, sei lá que nome que é. Então naquele tempo ali, quando você nem estava esperando, chegando no caminhão, encostando, trazendo salitro. Aí se perguntavam, mas por que tanto salitro? Não, é porque esse ano vai chover demais, você tem que pôr salitro. Então ali se ponhava, ponhou 3 vezes, acabou estragando o fumar. Ali vem fumo preto, ali você já não consegue mais fazer, porque a estufa não vence tirar água, que é a umidade. Então a gente vê, como eu gosto de falar sobre esse assunto, que a gente já participou de reunião, foi muito pouco que eu participei, apenas participei de palestras, né, de pessoas amigas do produtor rural, que falava, olha, façam assim, que você não vai se arrepender. Façam assim, que vocês vão ver, vocês vão conseguir fazer uma classe bacana, que diz ele, o fumo que a empresa exige do produtor, que direto estão falando, coia fumo maduro, não coia o verde, porque aí vai dar aquele amarelo branquicento, que eles dizem que é o verde limão, tá tudo lá tipo L, tarde L1, L2 e aí por diante. Então, os produtores dizem, olha gente, vocês, alguns, nem todos dizem porque sabe, tem algum orientador que é meio puxa-saco da firma, então daí eles não aconselham a fazer esse tipo de coisa. Mas o que faz pintar o fumo do começo até o fim é a ureia. Então você pode pôr sim, plantou o fumo, dali 10 ou 12 dias, você joga um pouquinho de salitro, para que o fumo, o salitro faz reverdecer o fumo. Entenderam, pessoal? O salitro é para reverdecer. Mas segundo os orientadores, a planta não depende de muito salitro. O salitro é só para reverdecer. E daí a segunda ponhada, para vocês conseguirem dar aquele fumo pintado, que é o fumo laranjado, daí vocês põem ureia no lugar do salitro. Então é a partir daí que vocês começam a perceber que já desde as primeiras folhas ali, que o pessoal chama de bacheiro, é desde a primeira folha que vocês começam a ver, dar aquele fumo pintado, e vai da segunda para a terceira colheita, e quanto mais vocês vão colhendo, mais ele vai pintando, aí vocês deixam amarelar bem lá na estufa, e quando vocês perceberem, quando chega ali para o mês de janeiro, está vencendo aquele tempo do fumo, começa a esmarelar assim na lavoura, mas é um fumo sadio que não está perdendo. Então vocês começam a perceber que ali é o futuro daquela planta que está sendo quase se oferecendo a ser levado para a estufa. Aquele ponteirão pintado, aquele ponteirão bonito, esse que é o verdadeiro BO1 que a empresa lá eles necessitam. Mas para eles não estão nem aí com os produtores. Na verdade, quanto mais o produtor, quanto mais ele fazer tipo fumo preto, aí eles compram, porque é o contrato, eles são obrigados a comprar o contrato dessa parte aí, como eu estava falando.
Aí quando você encobre aquele contrato, o que a empresa faz? Então quando tem um ano muito ruim, que já passou uns 2, 3 anos aí, de ter produtor de fumo que tinha que deixar aquele fumo dentro do paiol, porque eles não queriam comprar. Apenas comprava o contrato e depois abandonava. E aí os pessoal tinha que vender para os picareta. Aí os picareta chegavam e pensavam, esse produtor não tem para quem vender, vamos oferecer para ele um preço bem baratinho. Ele vai vender para nós nesse preço bem baratinho. E aí lá para frente nós seguramos esse fumo e quando melhorar nós vendemos. Então tem essas artimanhas também. Então é muito importante, pessoal, ficar atento. Esse ano, acredito eu, vai ser um ano bom. Já está sendo. Então tem gente que estão pagando bem. O ano passado aí aconteceu deles cortar algum produtor de fumo, mas já esse ano veio orientador querendo que as pessoas voltem. Uns estão recusando a voltar, porque a empresa quer 30% já do pedido nesse ano, e daí muitos preferem pegar de uma outra empresa que não cobra esse 30%, mas no meu pensamento, no meu haver, eu penso que compensa pagar os 30% para essa empresa de agora, do que contratar uma outra empresa que só Deus sabe o que vai acontecer daqui 3, 4 anos, que quando arruinar as outras empresas, essas pessoas que estão firmes com essa outra empresa, que vocês pagam o pedido tudo certinho, aí vocês têm uma empresa para toda a vida. Vai pagar bem, se Deus quiser. E quando chegar a arruinar as outras empresas, minha gente, de lá você foi o boi com a corda. Então tem muita gente que está recusando, não quer voltar, está fartando fumo lá em tal lugar. O ano passado era em excesso. Então está fartando, eles estão querendo recolher aqueles que foi banido, vamos dizer. O cortar é aqueles que não quiseram dar o pedido. Mas esse ano eles voltaram novamente. Então quando eles voltaram, eles estão querendo recolher esses produtores de volta, mas eles não estão querendo aceitar. Então a gente só dá uma opinião, cada um tem uma opinião. A gente não pode teimar com ninguém, mas o que a gente pensa no futuro, lá na frente, vai que arruina lá na frente, mais tarde, e aqueles que não tiver daí essa empresa forte, para quem que vai vender os fumos, né, minha gente? Então os produtores que o ano passado foram cortados, se estão tendo uma chance, estão querendo dar uma chance para voltar. Se fosse eu hoje o dono de uma estufa, era para já, minha gente, que eu ia voltar. Nem que tivesse que pagar esses 30%, mas pagaria. Seria tão bom você pagar hoje. Então, a partir que você pagou, o ano que vem, quando for entregar o fumo, a primeira entrega já vem livre. Não é que eu esteja rebaixando com as outras empresas. As empresas estão boas, estão pagando bem. Mas hoje, minha gente, o que acontece, a inflação está muito alta, entre tantas coisas. E aí que eu digo para vocês, o que vai acontecer lá na frente, minha gente? Que muitos querem acompanhar o dólar, mas o dólar não tem como dizer para vocês. O problema é a inflação, está subindo tudo. Todos os dias está subindo novamente as coisas. Então por isso que eu digo, olha, produtor rural, analise bem. Se vocês têm essa chance, receber uma chance,
de voltar com a Souza Cruz, volte, minha gente, volte. Vai que lá na frente, mais tarde, arruina. E daí, complicado. Nós dependemos de vocês, produtores rurais, que trabalhamos por dia, é vocês que dão emprego para nós. Então, por isso, vai um conselho de um grande amigo de vocês aqui, não recusem as ofertas que estão vindo. Que o ano passado era exagero de fumo, tinha muito fumo. E eles acabaram cortando alguns, infelizmente ficaram nervosos, tristes, bravos, e acabaram ficando com muita raiva. Aí esse ano receberam novamente uma proposta. A empresa chegou lá, fez uma proposta, querem voltar com a Souza esse ano. Não, eu não quero, porque o ano passado vocês cortaram nós, então agora não queremos mais. Não recusem, gente. Não recusem. Se vocês têm uma grande oferta, por mais que esteja que pagar 30% do pedido esse ano, mas vocês vão ter uma grande empresa que ela vai ter a sustentabilidade de pagar um bom preço para vocês no ano que arruinar. Hoje se tem 3 anos muito bom, vendendo tudo a tipo 1, e às vezes 2 anos as pessoas ficam numa situação terrível. Por isso que eu digo para vocês, não recusem a oferta. Então a gente sabe, eu tenho um cunhado meu também, que ele foi cortado da empresa o ano passado. Ele foi um que recusou a oferta. Então a situação é como eu digo para vocês, não recusem. Se vocês receberem uma oferta, aceite, porque ninguém sabe o que vai acontecer lá para frente. Então são coisas, né, que a gente está orientando aí os produtores rurais. Como eu falei para vocês, eu tinha um cunhado meu, também foi cortado da empresa, mas que recebeu uma boa proposta e ele acabou recusando. Ficou muito nervoso que cortaram ele e agora querem que ele volte, mas como eu digo para vocês, nós temos que entender, o ano passado era muito fumo. Então o que está acontecendo esse ano, minha gente, é que esse ano está faltando fumo no mercado e as empresas que despacharam, que os produtores estão querendo que elas voltem. Muitos estão recusando. E vai que lá na frente, mais tarde, que Deus o livre, acontece, né, de arruinar o preço. Como vocês sabem, inflação muito alta, entre tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, por isso que eu digo para vocês, não recusem a oferta. Não recusem, minha gente, porque a gente não sabe do nosso futuro, o que vai acontecer lá na frente. Então, o que eu peço para vocês, sempre fiquem atentos e, se Deus quiser, vocês vão vender muito bem esse ano. Eu acredito que sim, porque tem uns amigos meus que foram até a companhia, estão vendendo muito bem, maravilhosamente, que não estão se queixando, e eu acredito que esse ano vai ser bom. Tomara que esse ano que vem seja melhor ainda. Então que os produtores fiquem satisfeitos, que nós que dependemos, né, do emprego, que dependemos dos produtores,
Nós temos que apoiar os produtores, nós temos que dar um apoio aos produtores de fumo, abraçar esses produtores, porque o que seria de nós sem vocês, produtores, para dar emprego para nós, que não temos outras coisas para fazer, para dar emprego para nós, são vocês. Então por isso que eu estou ao lado de vocês, apoiando vocês, torcendo para vocês vender bem, que façam uma boa safra e que o ano que vem, se Deus quiser, seja melhor ainda, porque nós dependemos de vocês. Nós dependemos de vocês, que são vocês que dão emprego para nós, que não temos estudo, que nós precisamos trabalhar com fumo, e se não é vocês, o que seria de nós na época aí da safra? Então por isso eu sempre estou ao lado do produtor rural, sempre falando, conversando, dando apoio para vocês. Então hoje o tema que eu queria falar e falei era a respeito disso aí. Tenham muito atenção, minha gente, cuidado com os picaretas, não vendo barato, gente, não vendo. Vendo para a empresa que vocês vão ganhar dinheiro, se Deus quiser. Por hoje é isso, vamos encerrar essa live de hoje, desejando a todos vocês uma boa tarde e que tenham sucesso nas suas lavouras, nas suas safras, e se Deus quiser, vocês vão vender muito bem, eu tenho certeza. Desejo a todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live.